Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 5 de outubro, encerramento aí da primeira semana e a gente mais uma vez trazendo aqui para vocês que acompanham nosso conteúdo do canal, comportamento do fluxo estrangeiro, seja ele do fluxo oficial, conforme vocês estão vendo aqui na nossa tela, ou por parte das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. Vale aquele recado de sempre, pessoal. Colabore com o conteúdo do canal, deixando o seu like para que mais pessoas consigam ficar atentas em relação ao fluxo estrangeiro. Se você quiser também, se estiver passando por aqui, você pode se inscrever no canal, ative o sino de notificação e principalmente avise aos seus amigos que atuam no mercado financeiro. Pessoal, eu vou começar o vídeo de hoje mais uma vez dando um alerta para o nosso mercado. Dá uma olhada, pessoal. Até hoje, sexta-feira, a gente está subindo aí no nosso Ibovespa em outubro 4,95%. E se a gente verificar aqui, investidor estrangeiro numa ponta compradora de mais de 700 milhões e dá uma olhada na primeira linha, investidor pessoa física vendendo 1,5 bi. Pessoal, esses dados estão computados até o dia 3, quarta-feira, porque a regra da bolsa é divulgar os dados do fluxo oficial com 2 dias úteis de atraso. A gente aqui no conteúdo do canal, a gente, além de pegar o fluxo oficial, a gente consegue o fluxo por parte das corretoras estrangeiras, onde que a gente consegue ter isso em tempo real. Inclusive, a gente já demonstrando para vocês hoje como que foi o acumulado por parte das corretoras estrangeiras até o pregão de hoje. Só que, mais uma vez, é um absurdo, pessoal. O investidor, pessoa física, vendendo com a alta do Ibovespa e o investidor estrangeiro comprando. Se a gente verificar aqui o comportamento durante o ano de 2018, olha aqui, pessoal, um investidor, pessoa física, já com uma curva descendente. E o nosso investidor estrangeiro com uma curva ascendente de movimentação de fluxo. E se a gente for um pouco mais longe, olha aqui mês a mês, pessoal, como que está o fluxo do investidor estrangeiro. Nos 2 últimos meses, eles estão compradores e a bolsa subindo. E o nosso investidor pessoa física vendendo nesses últimos 2 meses. Inclusive, se a gente verificar, no ano de 2018, janeiro, a bolsa subiu mais de 11%. Olha o investidor pessoa física aqui, pessoal, vendendo. Quando a bolsa derreteu maio e junho, 10% e 5%, aí sim o investidor estrangeiro estava empurrando para baixo, o investidor pessoa física comprando. E é isso que a gente está comentando com vocês aí direto no conteúdo do canal. Por quê? Qual que é a função do nosso canal, pessoal? Alertar vocês, investidores, pessoas físicas, aprendam a operar o mercado financeiro. Dá uma olhada aqui no gráfico mensal do Ibovespa, esses 2 últimos candles de alta mensais, vocês não estão participando. A gente chegou a fazer uma mínima lá no 74 e agora a gente está no 82. A gente subiu aí praticamente 8 mil pontos e vocês não estão participando. O primeiro mês de 2018, janeiro, a bolsa subiu mais que 11, vocês estavam vendendo. Quando a bolsa derreteu maio e junho, vocês estavam comprando. Ou seja, qual que é a função do nosso conteúdo do canal, pessoal? Alertar o investidor, pessoa física, para sempre ficar atento em relação a quem manda. Mais uma vez, um recadinho aí para as corretoras nacionais. Eu não tenho nada contra nenhum profissional. Tem muito analista que fica com sala de call, opa gain. Só que vocês têm que mudar os discursos de vocês. Vocês não estão conseguindo atingir um investidor pessoa física dentro do mercado financeiro. O que adianta você ficar numa sala com 1.000, 2.000 pessoas, sendo que a grande maioria do investidor pessoa física está perdendo dinheiro dentro do nosso mercado? Eu não estou aqui para dar lição de moral para ninguém. Só que, conforme eu falei no vídeo passado, ou vocês estão falando grego, que o investidor pessoa física não consegue entender a recomendação de vocês, ou simplesmente vocês têm um grau de confiança pelo investidor pessoa física muito baixo. Trabalhem isso, pessoal. A gente aqui no conteúdo do canal tenta sempre levar o investidor pessoa física para ficar ligado no investidor estrangeiro. Espero que a gente, dentro do nosso esforço, consiga aí atingir quanto mais melhor investidor pessoa física para parar com essa burrada de não aproveitar as altas dentro do mercado financeiro. Conforme a gente viu aí, o nosso Ibovespa saiu de 74 e estamos com 82 mil pontos. O investidor pessoa física não aproveitando absolutamente nada.
desse movimento. Bom, pessoal, a gente agora vai comentar com vocês em relação ao fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. Olha como é que a gente encerrou aí essa semana. Pessoal, eles venderam o nosso mercado à vista, 350 milhões, e dá uma olhada aqui, pessoal, venderam o nosso mercado futuro do Ibovespa. Olha aqui a bagatela, 3,5 bi. Ou seja, enquanto o nosso mercado aí nessa semana subiu mais de 3% para o Ibovespa, eles aproveitaram para colocar o quê? Lucro no bolso. Você que está assistindo um vídeo pela primeira vez, o conteúdo do canal, veja os vídeos anteriores, conforme a gente vai semana após semana falando com vocês como é que está a evolução tanto do fluxo oficial e também o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. Nessa semana, o nosso mercado subiu e eles aproveitaram simplesmente aí para colocar lucro no bolso no mercado à vista e no mercado futuro venderam a rodo. E se você verificar nessa semana, mais uma semana de queda forte para a moeda americana, dólar comercial fechando a 3,85. A gente chegou a comentar com vocês aqui no conteúdo do canal, há 3 semanas atrás, que estava todo mundo dizendo no mercado que o dólar ele ia a 5, ele ia a 6. A gente chegou até a comentar que o dólar podia ir a 5, a 6, a 10, a 1.000. Pessoal, só que o investidor estrangeiro não estava com ambiente comprador no dólar. E simplesmente o dólar agora derreteu, passou dos 4,20 agora para 3,85 e dá uma olhadinha aqui, pessoal. Olha o que o investidor estrangeiro aí, através das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado, estão fazendo no dólar futuro. Nessa semana, 125 milhões de reais de ponta compradora em relação ao mercado futuro do dólar. A gente vai comentar aí o mercado futuro mais para frente do vídeo com vocês. Aqui embaixo, pessoal, dos 15 ativos que eles andaram numa ponta compradora, 5,42 de média de valorização e dos 15 de ponta vendedora, 4,65 de valorização, ou seja, se valorizaram menos os ativos que eles andaram numa ponta vendedora. Só que, como a gente teve uma semana vendedora aí por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, inclusive começaram a semana muito pujante e já mais para o final da semana estão colocando aí lucro no bolso. E se você opera mercado futuro, você consegue perceber que a grande maioria aí dos dias, a partir de quarta-feira, o mercado abre estourando para cima e depois corrige. Depois dá uma estourada para cima, como foi hoje também no pregão, e dá uma corrigida. E eles o quê? Fazendo pressão de venda durante todo o dia dentro do nosso mercado. Aqui embaixo, como esse volume ficou vendedor com a bolsa subindo, eles tiveram o quê, pessoal? Projeção de prejuízo. Se a gente verificar aqui na nossa tabela, praticamente o que eles ganharam na semana passada de projeção de 12 milhões, eles perderam nessa semana 12 milhões e 800 em relação aos ativos que fazem parte aí do nosso Ibovespa. E a gente vai comentar aqui com vocês agora os destaques da semana. Como carro-chefe, a gente teve aí as ações de Itaúsa. Pessoal, o ativo aí com mais de 200 milhões de ponta compradora e o ativo subindo aí mais de 4% dentro do nosso mercado. E em relação aí ao destaque da semana, dá só uma olhada, pessoal, as ações do Banco do Brasil, 42 milhões de ponta compradora e aí o ativo subindo mais de 21% aí do nosso mercado. A gente teve também as ações de CEMIG com uma alta muito expressiva e eles atuando numa ponta compradora. Na ponta vendedora, olha o que eles fizeram, pessoal. Carro-chefe da semana, as ações ordinárias de Petrobras. E dá uma olhada que as ordinárias de Petrobras subiram 11% no nosso mercado. E se vocês verificarem, o que eles fizeram com a preferencial? Tomaram, ou seja, compraram, ou seja, eles tiveram esse ímpeto comprador e o ativo subiu praticamente aí 14% na semana. É o que a gente sempre comenta com vocês, quando eles empurram o ativo para cima, o ativo deslancha muito mais em relação à movimentação do preço, ou seja, quase 14%, com eles comprando a ação preferencial e no caso aqui da ordinária, eles freando aí um pouco a ação e a ação subiu também, só que subiu aí um pouco menos. Como destaque de ponta vendedora na semana, a gente teve aqui, pessoal, as ações de Suzano, 13% de desvalorização e eles vendendo aí mais de 120 milhões dentro do nosso mercado. Lembrando que Suzano, papel e celulose, tem muita ligação com câmbio. Então, a gente teve uma forte desvalorização do dólar na semana, eles aproveitaram para comprar o dólar futuro, só que eles aproveitaram para socar em relação aos ativos que detêm esse setor. Suzano, queda de 13%, Fibria, aí uma queda de 4%, só que eles fizeram aqui em relação a Klabin, que caiu 7%, teve o quê?
um movimento comprador, ou seja, eles ficaram aqui não totalmente desprotegidos com esse lucro muito grande que eles tiveram nesse setor dentro do nosso mercado. Por quê? Porque eles fizeram também uma pequena ponta compradora em relação às ações de Klabin. Se a gente verificar aqui em relação aos setores, pessoal, quem é novo no conteúdo do canal, a gente divide aí o Ibovespa por 8 grandes setores dentro do nosso mercado, já que a gente tem aqui no Ibovespa 65 ativos. Então a gente tem aqui setor financeiro, consumo, materiais básicos, óleo, gás e biocombustível, serviços públicos, industrial, saúde e telecomunicações. Pessoal, dá uma olhada o que a gente percebeu nessa semana nas ações do Banco Itaú. Eles vendendo o que? A rodo. Dá uma olhada em relação às ações da companhia nos nossos vídeos. Há quantas semanas eles estavam comprando as ações do Banco Itaú? Itaú nessa semana com uma alta superior a 5% do nosso mercado, e eles aproveitaram para quê? Colocar lucro no bolso. Em relação às ações do Banco Bradesco, na semana passada eles venderam e o ativo caiu, e nessa semana o ativo subiu e eles aproveitaram também para vender em relação às ações da companhia. E como o setor bancário, as ações de Banco do Brasil na semana passada e já há algumas semanas eles fazendo pressão de venda no ativo, nessa semana que eles fizeram uma pressão de compra, simplesmente o ativo estourou, sendo aí o destaque de ponta positiva em relação ao nosso setor financeiro. Bom, no setor de consumo, pessoal, a gente teve aqui um destaque de ponta vendedora para as ações de Ambev. Ambev, com o ambiente de valorização que a gente viu no Ibovespa, é um ativo de peso, só que dá uma olhada, ó, pressão vendedora por parte deles e fazendo com que a Ambev fosse amarrada. Ponta vendedora por parte deles e o ativo aí caindo dentro do nosso mercado. A gente teve também aqui ponta vendedora leve, mas uma ponta vendedora em relação às ações da JBS. Na semana passada eles tinham comprado com o ativo subindo e nessa semana leve ponta vendedora e foi o ativo aí praticamente com quase a liderança de ponta vendedora em relação aqui à variação percentual dentro do nosso mercado, 7% contra as ações de Via Varejo que caíram mais de 7,5%. A gente chegou a comentar no vídeo da semana passada, que a gente inclusive demonstrou para vocês aí a variação mensal de fluxo dos ativos. A gente chegou a comentar com vocês que Via Varejo vinha com uma pressão vendedora aí por parte das corretoras estrangeiras. Na semana passada ele já tinha tido uma queda expressiva de mais de 8% e nessa semana também quase 8% de queda, só que nessa semana o que eles estão começando a fazer? Aproveitando para colocar lucro no bolso diante de tantas vendas dentro do nosso mercado. E para a gente poder fechar aqui o setor de consumo, pessoal, Magazine Luiza. Magazine Luiza foi o destaque aí de valorização do nosso mercado e subindo aí mais de 15%. E olha o que aconteceu, pessoal. Ponta compradora por parte deles nessa semana. E se vocês olharem na semana passada que Magazine Luiza caiu, eles já estavam numa ponta compradora, pessoal. Simplesmente aí, aproveitando, eles anteciparam esse movimento, sendo que nas semanas anteriores, a gente estava observando aqui no conteúdo do canal, uma ponta vendedora em relação à Magazine Luiza, sendo que a gente está acompanhando aí muito de perto essa escalada de fluxo comprador, vendedor por parte das corretoras estrangeiras em relação ao ativo dentro do nosso mercado. Pessoal, dá uma olhada aqui, setor de materiais básicos. É o que a gente comentou, né, pessoal? Papel e celulose sofreu. Suzano, ponta vendedora de destaque. Fibra, ponta vendedora também com ambiente de desvalorização. No caso de setor de siderurgia, a gente teve também aí o destaque para as ações da Gerdau, com uma queda mais expressiva. Aproveitaram e compraram um pouquinho aí de Goal e Goal caiu, só que caiu menos. É o que a gente fala. Quando eles fazem uma pressão de compra, tendem a segurar o ativo em relação tanto para queda e quando tem um movimento de alta, costuma fazer deslanchar a movimentação do preço. Em relação à Vale, lembra que na semana passada a gente comentou com vocês que o ativo tinha sentido uma movimentação de venda e uma correção após uma alta bem expressiva 2 semanas atrás? Bom, então na semana passada, pessoal, eles chegaram com um movimento vendedor de mais de 200 milhões. É o que eles fizeram nessa semana?
Vale continuou com essa pressão de queda e recompraram praticamente aí metade do movimento vendedor que eles tiveram na semana passada, ou seja, eles estão trabalhando o preço em relação à movimentação do ativo. Lembrando que na semana passada eles tinham comprado Bradespar, a gente chegou até a comentar que o ativo tinha seguido com o ambiente de valorização na semana passada, só que nessa semana Bradespar, ponta vendedora por parte deles e o ativo aí com ambiente de desvalorização. E o destaque aqui no setor de materiais básicos de valorização, as ações de Usiminas com ambiente comprador por parte deles, lembrando que na semana passada o ativo caiu com eles empurrando para baixo. Nessa semana o ativo subiu e eles empurrando aí para cima. Pessoal, dá uma olhada aqui. Setor de óleo, gás e biocombustível que a gente comentou, no caso aí da ação preferencial de Petrobras, eles empurraram para cima, o ativo subiu mais do que a ordinária. Em relação às ações de Cosan, também um ambiente de valorização com fluxo ajudando. E, finalmente, a gente conseguiu perceber aqui uma semana positiva em relação ao fluxo por parte das corretoras estrangeiras, em relação ao Ultrapar, já que o ativo vem aí com muita pendência em relação a movimento vendedor por parte das corretoras estrangeiras, e a gente não precisa nem de ficar comentando muito, né, pessoal? Olha quantas semanas que a gente está comentando com vocês aqui no conteúdo do canal do fluxo comprador em relação às ações de Petrobras dentro do nosso mercado. Pessoal, setor elétrico e setor também de utilidade pública, que a gente engloba aí os serviços públicos. Destaque que a gente comentou aí na semana, as ações de CEMIG, pessoal, com uma ponta compradora muito pujante. Lembrando que na semana passada as ações de Eletrobras caíram, tanto a 3 quanto a 6, e eles estavam fazendo o quê? Tomando. E nessa semana o ativo subiu e eles aproveitaram para colocar o quê? Lucro no bolso. São mestres em fazer isso dentro do nosso mercado. Se a gente verificar aqui o setor industrial, pessoal, na semana passada a gente tinha comentado com vocês que CCR tinha sido aí o ativo com mais ponta compradora por parte das corretoras estrangeiras dentro do nosso mercado em relação a esse setor. E dá uma olhada nessa semana, pessoal, continuar esse ímpeto comprador e o ativo subindo aí quase 10% aí dentro do nosso mercado. Lembrando que também a gente chegou a comentar com vocês que acompanham o conteúdo do nosso canal, que em relação às ações da Gol, que tinha tido uma queda muito expressiva na semana passada, e o que eles estavam fazendo na semana passada? Tomando, pessoal. E nessa semana Gol foi o destaque de alta em relação a esse setor, 12% de valorização. Eles aproveitaram para quê, pessoal? Colocar alguma coisa, parte do ambiente comprador da semana passada, parte desse lucro no bolso. Setor de saúde, é o que a gente comentou com vocês aí em relação a esse setor. Na semana passada, pessoal, o ativo que eles tinham mais agredido numa ponta compradora eram as ações da Hipermarcas. E o ativo tinha caído na semana passada. Ou seja, eles anteciparam e nessa semana Hipermarcas encerrando a semana com 5% de valorização e eles continuando essa ponta compradora. Agora, dá uma olhada em Qualicorp, pessoal. Qualicorp, ponta vendedora por parte deles, e dá uma olhada na semana. Esse ambiente aí, vendedor de Qualicorp, e o ativo caindo aqui mais de 20%. Teve aí decisão societária dentro do processo todo e o ativo derreteu. E se vocês olharem o fluxo por parte das corretoras estrangeiras em diversos vídeos dentro do conteúdo do nosso canal, vocês vão ver aí uma pressão muito grande vendedora em relação à Qualicorp dentro do nosso mercado. Bom, se a gente verificar aqui então o setor de telecomunicações, o que aconteceu, pessoal, em relação às ações da TIM e da Vivo? Na semana passada eles estavam tomando muitas ações de Vivo e nessa semana eles tomaram as ações de Vivo, só que com menos intensidade. E no caso das ações da TIM, tinha caído muito em relação ao movimento da semana passada, e eles andando com uma ponta compradora, e nessa semana uma ponta compradora mais pujante e mais uma semana de desvalorização em relação às ações da TIM. Muito atento em relação a esse movimento aí por parte das corretoras estrangeiras. Mais uma vez lembrando que aqui no nosso canal, pessoal, não é call de compra e nem call de venda. Simplesmente para que vocês fiquem atentos na movimentação que eles fazem, para que vocês possam calçar as suas opiniões próprias. Tenha um embasamento coerente e nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco dentro do mercado financeiro para se tornar aí uma experiência prazerosa para você que atua dentro do mercado. Bom, vamos falar agora, pessoal, em relação àqueles setores, exatamente para a gente pegar a evolução em relação aí dos setores que não são tão amplos. Bom, aqui a gente tem exatamente essa evolução ascendente
do nosso índice Bovespa. Só que nessa semana não foi calçada pelo fluxo das corretoras estrangeiras. Conforme a gente comentou, eles começaram a semana com um ambiente bem comprador, só que mais na parte final da semana resolveram um ambiente vendedor colocando lucro no bolso. E a gente teve aqui essa linha pontilhada do Ibovespa apontando para baixo. A gente teve aqui também o índice de carbono eficiente apontando para baixo. A gente teve também o índice de materiais básicos apontando para baixo. A gente teve também aqui o índice financeiro apontando para baixo, quer dizer, setores de peso, o nosso mercado subindo, e nessa semana específica aproveitaram para colocar lucro no bolso. E a gente consegue perceber aqui, dividindo aí as últimas cinco semanas, exatamente isso que a gente comentou. Ibovespa, setor de carbono eficiente, que é o mini Ibovespa sem vale. No caso aqui, pessoal, somente o setor de consumo com ambiente comprador por parte deles nessa semana. Ou seja, eles estão diminuindo gradativamente ponta vendedora em relação ao setor de consumo e acumulando ponta compradora. E mais uma vez a gente comenta, né, pessoal? No caso aqui do setor de small caps, mais uma semana de ponta vendedora, ou seja, o mercado subindo. E no caso de ações que não tem tanta atratividade em relação à liquidez, ou seja, ativos de menor porte, de empresas de menor porte em relação às blue chips dentro do nosso mercado, eles atuando aí numa ponta vendedora. Pessoal, vou comentar aqui agora com vocês em relação ao mercado futuro, aquilo que a gente falou no início do vídeo. Dá só uma olhada o que eles fizeram no dólar futuro. Nessa semana, a gente fechou aí a mínima desse contrato do dólar futuro no nosso mercado, 3.844. E dá uma olhada o que eles fizeram, pessoal. Eles começaram no primeiro dia do pregão da semana passada, a gente chegou a fazer inclusive o vídeo comentando com vocês que a moeda estava subindo, eles estavam tomando. Quando chegou aí no pregão de segunda-feira, a moeda caiu e eles bateram. Só que quando chegou terça, quarta, quinta e sexta, a moeda americana derreteu e eles simplesmente inverteram toda a ponta vendedora. Para quem está chegando agora no conteúdo do canal, dá só uma olhada no que eles fizeram, pessoal. No dólar V, o contrato passado, venderam a rodo mais de 250 milhões e simplesmente a moeda americana derreteu. E quando a moeda americana estava subindo, exatamente quando a gente comentou com vocês aqui no conteúdo do canal, que tinha muita gente falando que o dólar podia ir a R$4, a R$5, a R$6, a gente estava comentando, o dólar pode fazer o que ele quiser, mas quem manda dentro do mercado está vendendo a rodo. Era uma semana que eles estavam vendendo mais de 100, quase 100 milhões de reais dentro do nosso mercado. E o dólar estava subindo e simplesmente a gente viu depois que o dólar o quê? Derreteu. E nessa semana o que eles fizeram? O dólar derreteu e eles inverteram essa mão vendedora para os contratos futuros do dólar. A gente tem que ficar muito atento nessa movimentação, porque a gente sabe aqui no conteúdo do canal, né, pessoal, que eles adoram antecipar movimentos. O que acontece também para os contratos do Ibovespa futuro. Dá só uma olhada, pessoal. Ponta vendedora Futebol Clube no nosso mercado, a gente viu lá que eles venderam na semana 3,5 bi e eles passaram a ficar com saldo negativo em relação a esse contrato do Ibovespa futuro dentro do nosso mercado. Lembrando, pessoal, que a gente vai ter somente mais 6 dias aí de liquidez para esse contrato do Ibovespa futuro, contrato V, que vai se encerrar aí no dia 17 de outubro. O índice, a gente chegou a marcar aqui uma máxima do contrato, 83.790 no pregão de quarta-feira. E agora a gente está começando aí uma correção, só que eles já anteciparam, já venderam a rodo a relação aos contratos. Dá uma olhada, inclusive, pessoal, vou comentar com vocês aqui no conteúdo do blog. Vocês podem olhar diariamente essas posições, exatamente como que estão em relação ao fluxo oficial. Dá só uma olhada aqui no conteúdo do blog, vocês vão ver exatamente o seguinte. Aqui do lado esquerdo, pessoal, a gente tem exatamente as posições em relação ao mercado futuro, tanto para o Ibovespa, contratos em aberto, a variação do dia, a variação acumulada, também para o dólar e também para os juros. Dá uma olhada, pessoal, no dólar eles estavam vendendo a rodo, como a gente viu aí, pela movimentação dos corretores estrangeiros no contrato passado, e agora compra Futebol Clube em relação ao movimento. E dá uma olhada aqui em relação ao Ibovespa futuro. Pessoal, caíram dos contratos em aberto absurdamente. E conforme a gente viu no pregão de hoje, mais vendas ocorreram.
Então essa posição que a bolsa deve divulgar aí por volta de no final da tarde ou início da noite de domingo deve ser ainda mais vendedor em relação a esse saldo que a gente está aqui de 99 mil contratos. Por quê? Porque a gente conseguiu ver hoje exatamente a movimentação através aí das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Em relação aqui ao mercado à vista, a gente também publica diariamente a evolução do fluxo do dia e o acumulado do mês, sendo que a bolsa sempre divulga esses dados com 2 dias úteis de atraso dentro do nosso mercado. Então, é muito interessante vocês ficarem ligados no conteúdo lá do blog e também, pessoal, nos nossos vídeos semanais, porque como a gente sempre fala com vocês, o fluxo oficial e o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado é muito aderente durante muito tempo. A gente tem aí mais de 9 anos acompanhando fluxo estrangeiro dentro do nosso mercado e a gente tem aí muita autonomia para comentar com vocês e vocês percebem o quanto que eles mandam em relação às movimentações dentro do nosso mercado. Então, pessoal, para a gente inclusive demonstrar isso para vocês em relação ao mercado à vista, a gente separou aqui exatamente o nosso gráfico com o Ibovespa, linha preta, aqui investidores estrangeiros, linha verde, e as corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, essa linha laranja. Você consegue perceber que é bem aderente. A gente não precisa saber todo o saldo do investidor estrangeiro que está entrando e saindo. Mesmo porque as corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado possuem grande fatia dos investidores estrangeiros e a gente consegue aqui demonstrar para vocês essa belíssima informação em relação ao investidor estrangeiro e também das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Então, para finalizar esse vídeo, a gente vai comentar exatamente do fluxo oficial, que tem 2 dias úteis de atraso. A gente chegou aí a terminar a semana com o nosso Ibovespa aí com esse patamar de cotação em relação ao nosso mercado. Olha que interessante, pessoal. A gente está aqui praticamente com o ambiente de fechamento do nosso Ibovespa é o que a gente alcançou exatamente aqui antes aí da greve dos caminhoneiros, aqui em maio. E eles estavam com acumulado de fluxo, pessoal, de 13 bilhões e 700. A gente está nesse mesmo patamar para o Ibovespa, só que a gente percebeu que ainda eles estão sim com uma trajetória ascendente no mercado à vista. Só que nesse mesmo nível de patamar, a gente ainda está cerca de 3 bi, né? Porque a gente estava com quase 14 aqui e a gente está aqui com um pouco mais de 10, né? Então a gente está aqui com 3 bi, 3.200, 3.300 mais ou menos, abaixo do mesmo nível que a gente estava lá em maio, quando o nosso Ibovespa estava batendo lá 81, 82 mil pontos, bem próximo da cotação atual em relação aí ao mercado e em relação ao fluxo estrangeiro. Então, mais uma vez, o vídeo ficou longo, mas a gente não consegue fazer um vídeo sem mostrar para vocês quem que manda dentro do nosso mercado. Agradeço a você que conseguiu acompanhar esse vídeo até agora, para que você realmente fique craque na movimentação do investidor estrangeiro e sempre fique atento do que eles estão fazendo aqui no conteúdo do nosso canal, que é a função principal, a gente poder alertar o investidor pessoa física para parar de ser perdedor dentro do nosso mercado, não andar contra a movimentação, ou seja, toda essa perna de alta, o investidor pessoa física vendendo e o investidor estrangeiro aí surfando essa perna de alta dentro do nosso mercado. Um forte abraço a todos, um excelente final de semana e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!